O que é a gestão de sala de aula que todo mundo fala o tempo todo quando a gente é professor e a gente está lá tentando dar aula e toda hora alguém chega, interrompe e diz: ah, você precisa aplicar a gestão de sala de aula. Toda vez dá alguma coisa errada, o pessoal diz que a gestão de sala de aula é a solução. Bom, o conceito de gestão de sala de aula já passa para a gente aquela ideia de, eu diria, de impotência, né? Você não está sabendo gerenciar aquela turma de 40 pessoas. E esse gerenciamento também já passa a ideia de que aquilo é uma empresa. Só que tem um conceito interessante, mesmo que essa lógica pedagógica eu não considere que seja ideal, mas faz sentido, né, você gerenciar a sala de aula, ela parte de um princípio básico que não existe nas escolas hoje, que é o aluno obedecer a você. Então, para você gerenciar alguma coisa, parte do princípio que quem está sendo gerenciado quer ser gerenciado e que vai seguir alguma coisa do que você está falando. Quando você vai para uma empresa, quando você vai jogar um jogo de futebol, quando você. Enfim, não importa onde você esteja, tem várias pessoas que estão reunidas para poder fazer alguma coisa em comum, vai ter algum tipo de conflito, vai ter algum tipo de disputa, normal. Só que tem que ter uma base de pessoas dispostas a seguir algum tipo de orientação. Então, mesmo que num time de futebol, cada um tem a sua função, as pessoas discordem, você tem que jogar na defensiva, no ataque, a princípio todo mundo está jogando futebol. Todos os jogadores estão dispostos a seguir o que o orientador, o técnico, né? Seguir o que o capitão do time está orientando você. Porque isso não faz muito sentido, sabe? Se você é o goleiro, se você é o atacante, o centroavante, se você não segue o que o técnico está te falando para você fazer, o que adianta? Né? O próprio time deixa de fazer sentido se você não está disposto a seguir as regras do time, seguir as regras do jogo, etc. Então, o que acontece nas escolas hoje é o seguinte: os alunos, né, eles não têm a obrigação de seguir as regras que você está estabelecendo. Então, isso cria o primeiro problema, que é uma quebra de hierarquia. Há quebra de hierarquia. Se há quebra de hierarquia, não é possível gerenciar. Você não pode gerenciar alguém que não quer ser gerenciado, não tem como. Aí que entrariam o quê? As regras de comportamento, as regras disciplinatórias, que não é aquela disciplina militar, não é aquela disciplina de empresa privada, onde você é demitido, né? Empresa privada é assim, você começou a dar problema, você é demitido. São regras de disciplina comportamentais, pedagógicas, de orientação para a vida, para a relação entre as pessoas. Só que o que acontece é que essas regras são inexistentes para os alunos. Essas regras só são aplicadas para os professores. Então, esse gerenciamento de sala de aula, que teoricamente está correto, mesmo que eu discorde do ponto onde faz referência à empresa privada, mas o gerenciamento de sala é essencial. Então, como aquelas cadeiras e mesas estão, né, dispostas, se você permite os alunos participarem da aula, se você ouve o aluno, se você, vamos supor, coloca uma música para tocar na sala de aula, para relaxar. Você coloca uma música adequada, não coloca uma música adequada, a sala é limpa. Tudo isso faz parte do gerenciamento daquele espaço, daquelas pessoas. Só que se é o aluno que suja a sala, mas você não pode obrigar ele a limpar, porque isso seria uma forma de humilhar aquele aluno, porque ele está indo para a escola para aprender, não para ser faxineiro, mas também não tem ninguém que aceite o trabalho de faxineiro de escola, porque é muita sujeira e o salário é muito baixo, e você também não pode agir como faxineiro, porque isso seria uma quebra de hierarquia e você estaria mostrando para o aluno que você seria fraco, né? Então, como é que você resolve isso? Percebo que ficou uma situação sem solução. Não posso colocar o aluno para varrer, porque isso fere a autonomia dele e coloca ele num papel submisso. Eu não posso varrer, porque também me coloca num papel submisso e eu vou virar escravo dessas crianças que vão continuar jogando as coisas no chão. O meu exemplo virtuoso não necessariamente vai impedi-las de continuar varrendo, além de ser uma coisa humilhante para o professor também. Além de tudo que ele faz, ele tem que limpar a sala, varrer a sala, todos os dias, em todas as turmas. E também não tem um funcionário. Então, ou seja, o que o pessoal diz? Ah, se você fizer um cartaz com um monte de regra e combinar com eles,
eles vão, então, limpar a sala. Tá, e vocês não limparem? Porque isso é tão, assim, é tão, como posso explicar? É tão infantil que talvez faça sentido lá com as criancinhas de 4, 5, 6, 7, 8 aninhos. Agora, quando a gente está falando de adolescentes, eles não vão seguir um tipo de coisa dessa. Eles vão realmente testar os limites das regras para saber o que eles podem e não podem fazer. Só que esse teste não é um teste saudável. Não é mais isso que acontece dentro de uma escola. De maneira geral, são testes que não são saudáveis, como esse, né? O aluno sujar a sala dele, a própria sala dele, ao ponto de você, assim, andar no lixo. Não são todos os alunos, claro que não são, mas são muitos. E é pacote de biscoito, é caixinha de remédio, é produto de beleza, é pão, fruta. Então, quer dizer, puxa vida, né? Como é que chega nesse ponto e a pessoa diz para você que o problema é você que não tem gestão de sala de aula e você que não fez uma cartolina com regras para eles seguirem? Se um sujeito seguisse regras numa cartolina, ele já não faria isso. Porque aí entra um outro ponto, né? A predisposição da pessoa a seguir regras de comportamento. Se a pessoa já tem a predisposição a seguir esse tipo de regra, ela já não faria isso. Ou faria uma vez, faria uma outra vez, faria quando estivesse muito chateado, e não todo dia o tempo todo. Então existe sim um desvio de comportamento, que não quer dizer que a pessoa seja do mal, não quer dizer que a pessoa seja irrecuperável, mas esse desvio de comportamento ele não pode ser tratado como se fosse uma coisa infantil, como se fosse uma coisa de um bebezinho, certo? Como se fosse alguém lá da pré-escola, que você coloca ele para colorir uma carinha para saber o que ele está sentindo. Você tem que ser levado a sério o que ele está fazendo, dentro do contexto, sabendo que é uma criança, que é um adolescente, que está numa situação de vulnerabilidade social, econômica, etc. Tudo isso. Mas se não tiver nenhum tipo de limite pedagógico, o gerenciamento não funciona. Que é um ponto muito importante, que até é difícil para muita gente hoje, mas é essa questão do limite. Né? Nós estamos vivenciando em sala de aula uma falta de limite. E você não tem instrumento para colocar o limite. E a culpa por isso é sempre do professor. É o professor que não dá o exemplo, é o professor que não gerencia, é o professor que não é um comediante, não é o professor que não é coach, é o professor que não torna a aula interessante. Quer dizer, se você fosse um mega professor, super carismático, super inteligente, a criança não jogaria o lixo no chão. Isso é mentira. A criança não bagunçaria a sala, a criança não desobedeceria você, a criança iria se dedicar aos estudos. Isso é mentira, porque tem muita coisa envolvida. Para uma criança, né, de 10, 11, 12 anos fazer o que a gente presencia em sala de aula, não é você, não tem como. Não tem como a sua aula de biologia sobre células ser a culpada do sujeito quebrar a sala toda. Não tem como, não tem relação uma coisa com a outra, mas as pessoas querem colocar essa relação. Por quê? Aí entra um outro ponto, né? Porque é confortável para todo mundo, menos para o professor, que você seja o culpado. Né? Que a sua gestão do ambiente, que a sua gestão de sala de aula, que a sua metodologia seja o culpado. Porque é mais fácil. Porque senão eu teria que responsabilizar o próprio aluno, teria que responsabilizar os pais, eu teria que responsabilizar os políticos, certo? Que são responsáveis por gerenciar a instituição pública. Eu teria que culpar os empresários que ganham dinheiro em cima de instituições públicas e também privadas. Eu teria que culpar um monte de gente. Várias pessoas são responsáveis pelo ponto que nós chegamos. Mas é mais fácil juntar essa galera toda contra o mais fraco hoje, que é o professor. O aluno já foi o mais fraco, agora é o professor, então agora a culpa é toda dele. Então eu diria assim, gestão de sala de aula é uma coisa, teoricamente está correto. Agora, não é possível ter gestão de sala de aula se as pessoas não querem ser gerenciadas. Não é possível você sozinho ser o salvador da pátria, o Jesus Cristo que inspira todo mundo, se ninguém quer seguir você, se ninguém quer te obedecer, se ninguém quer seguir suas regras que você está colocando ali.
Não adianta você ser muito democrático se as pessoas não estão dispostas a isso, né? Se o sujeito não quer participar da democracia, o sujeito não quer, ele não quer fazer parte, ele não quer jogar as regras do jogo. Então a questão hoje que eu diria é como fazer gestão de sala de aula com quem não quer ser gerenciado, com quem não quer estar na sua escola, não quer estar na sua aula, ele não quer ter aula com você, nem só com você, mas com ninguém. Sabe? Você não é, eu diria assim, que isso é meio chato, né? Mas você não é tão especial a ponto, né, do sujeito deixar de ser quem ele é, deixar de os interesses dele de lado com aquela bagunça, que isso interessa, a ponto de você ser o responsável por tudo isso. E isso é uma coisa muito perigosa, porque o nosso sistema educacional hoje, ele parte do princípio que você é o culpado pelas coisas estarem daquele jeito. Então você precisa aprender alguma técnica, algum método, certo? Que substitua a autonomia do aluno, que substitua a educação dos pais, que substitua o abandono da sociedade, que substitua os transtornos psicológicos que os adolescentes têm hoje em grande quantidade. Quer dizer, então isso não existe. Não existe um trabalho de cartolina que substitua isso tudo. Não dá, é impossível. Mas isso é exigido de você. Então, eu diria assim, que gestão de aula existe, mas não em um ambiente como esse que os professores enfrentam hoje em dia em escolas públicas e privadas. O ambiente precisa proporcionar a gestão, e não o contrário. Você não pode gerenciar pessoas em um ambiente ingerenciável. Tem que ter uma predisposição a isso. E eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Como criar um ambiente, certo? Uma instituição que permita o gerenciamento. E não o contrário. Um indivíduo, né? Um professor que sozinho gerencia a escola toda. Que gerencia todas as turmas por ele ser sinistrão. Não, então você está dependendo de super-heróis que não existem. A instituição precisa ser mais eficiente que o indivíduo, porque senão cai tudo nas costas do indivíduo. Agora, na instituição engloba todo mundo. Então, como que a instituição pode criar um ambiente gerenciável? É isso, pessoal. Não deixe de curtir, comentar e colocar aqui nos comentários o que vocês acharam.